Bora estudar Seaborn, mais uma biblioteca do Python para visualização de dados. E na minha humilde opinião é a melhor que tem. A gente consegue gerar gráficos bem legais com Seaborn com apenas uma linha. Comparando com o Matplotlib, que às vezes para gerar um gráfico um pouco mais personalizado, a gente tem que colocar aquela quantidade elevada de número de linhas, tem que colocar, enfim, tem que informar o que é o X-Label, Y-Label. E aqui no Seaborn não, já passa tudo pra gente. O máximo que a gente tem que fazer é colocar ali o título, uma coisinha ou outra, coisa bem simples. E nós iremos utilizar aqui, esse vídeo é como se fosse uma extensão da própria documentação, porque eu vou utilizar o mesmo exemplo que eles utilizam aqui na documentação deles. Então a minha sugestão para vocês é, tá aprendendo do zero? Assiste o vídeo. Depois, futuramente, esqueceu como faz algum comando ou outro, vem aqui direto na documentação, não precisa perder o tempo assistindo tudo de novo. Vem direto na documentação e já vê, então já vai pegar o mesmo dataset, então já vai estar na memória aí, vai ser fácil de retornar. E esse dataset que nós iremos utilizar são dos pinguins, né? Entrei aqui no GitHub deles também, nós iremos analisar essas três espécies de pinguins aqui, Chainstrap, Gento, Adelie, não sei se falei certo esses nomes, em 3 ilhas diferentes. E, enfim, nós iremos analisar coisas como, por exemplo, o comprimento do bico. Esse build depth aqui seria como se fosse a espessura do bico. Sim. Então nós podemos começar aqui agora, vamos importar isso tudo. Import NumPy, SNP, import pandas, SPD. Já aprendemos sobre NumPy, sobre pandas. Vou colocar aqui agora import Seaborn, SNS. Mas antes da gente importar o Seaborn, a gente tem que instalar, né? Caso vocês ainda não tenham instalado, eu vou mostrar como é que faz. Eu estou no Windows aqui. Então, para mim aqui é fácil. Eu entro na pasta do Anaconda. Eu entro no prompt do Anaconda. Aí que é simples. É só colocar pip install Seaborn. Para mim aqui, como já está instalado, vai aparecer que eu já tenho. Mas se caso você não tiver, pode instalar aí, tranquilo, bem fácil. E o Seaborn ele é igual ao Matplotlib, a gente consegue escolher o estilo que a gente quer aplicar nos nossos datasets. Então aqui a gente coloca sns.set style. Aí eu vou colocar aqui um nome que não existe aqui só para a gente ver as opções que a gente tem. Legal, a gente tem aqui white, dark, white grid, dark grid. Já eu mostro para vocês o que cada um desses aqui significa. A gente coloca de um em um. Vamos começar com white. Depois a gente testa o dark, white grid e dark grid. Vou gerar algumas linhas a mais aqui. Então aqui a gente já pode começar. Eu vou criar o nome do nosso data frame, vou colocar como ping, de pinguim. sns.load dataset penguins. Ping. Então temos aqui, são 344 linhas. Posso ver aqui que a gente já tem alguns valores nulos. Para dar uma conhecida no nosso data frame, colocar ping.info. Legal, tudo que está como string aqui, ó, espécies, island, que é a ilha, né? E o sexo, está aqui também como objeto, né? Então vai mostrar para a gente como string. E o resto está como float, então a gente não precisa tratar nada, a gente não precisa converter nada, está tudo certinho do jeito que a gente precisa. Vou só dar mais uma olhada aqui. Snow. Fazendo isso aqui, a gente vai contar quantos valores nulos nós temos no nosso data frame. Tem pouca coisa aqui. Então a gente não precisa remover nada. Até poderia, mas não precisa remover nada agora não. Então vamos começar. Colocar um divisor aqui. Estive pensando, será que compensa a gente traduzir essas colunas aqui? Vamos traduzir, né? Para não confundir depois. Ping.columns. Temos essas colunas aí. Ping.columns. Agora a gente coloca espécies. Ilha. Bill length. O bill length é o comprimento, né? Vou colocar comprimento do bico. Opa. Comprimento. Bico. Bill depth. Eu vou colocar
largura, vou colocar largura aqui só para ficar fácil. Largura bico. Flipper length é asa, então seria o comprimento da asa. Comprimento asa. Body mass é a massa corporal do pinguim, no caso aqui em gramas, né? Massa corporal. Vou colocar um G aqui só para a gente lembrar que é em gramas. E o comprimento bico, largura bico, comprimento asa, tudo em milímetros. Não vou colocar mm depois que nem estava antes, não, porque, enfim, a gente já sabe aqui, né? E o sexo, colocar como sexo. Boa, vamos processar isso aqui. Vamos ver agora se deu certo. Ping, columns, certinho, que a gente precisava. Agora aqui fica mais fácil. Coloquei tudo em minúsculo de propósito, tá? Só para a gente não precisar ficar preocupando com colocar a letra maiúscula, esse tipo de coisa. Então aqui a gente já consegue começar a gerar as nossas distribuições, os nossos gráficos. Eu vou começar agora com o meu gráfico favorito do Seaborn, mas que, enfim, daqui a uns tempos ele vai deixar de existir. Mas o Seaborn já informou para a gente o que é, que no caso é o distplot aqui, tá vendo? Ele já passou as opções. Vai deixar de existir o distplot e vai passar a existir o displot e o istplot. Então bora conhecer essas três opções aí. Então bora aqui SNS. O SNS ele é do aqui que a gente criou, que a gente importou. Import Seaborn como SNS. Então colocar SNS.distplot ping e vou colocar aqui comprimento bico. Tem essas barras verticais. Se a gente quiser aumentar a quantidade de barras nas verticais, a gente coloca um vírgula. Bins, vou colocar 30 barras na vertical aqui. Beleza, deu uma distribuída melhor. Se a gente quiser colocar o título agora, a gente coloca ponto .set, abre parênteses, coloca title. A gente coloca, no caso que eu vou colocar distplot. Beleza. E aqui aparece esse alerta vermelho aqui, e onde ele informa para a gente a mesma coisa que está informando aqui na documentação, né? Que existe o displot, o histplot que vai tomar o lugar do distplot. Então, displot e o istplot aqui, tá nesse lugar aqui. E então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Aqui eu vou colocar displot, né? Displot. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Não preciso mudar nada. Então temos isso aqui. Ah, não tem essa linha. Como que a gente faz para adicionar? No caso aqui é só a gente colocar o KDE. KDE igual a verdadeiro, igual a true. Pronto. Agora já mostra aqui pra gente essa linha, né? Mostrando essa distribuição. Esse aqui não é o distplot mais, é o displot. Vou tirar aquele T dali. E vou fazer a mesma coisa com istplot. Vou copiar isso tudo aqui. É istplot, né? Vou dar um Ctrl C. Eita. Istplot. Já estou colocando o KDE como verdadeiro ali. E aqui é o istplot. O KDE já está como verdadeiro, ou seja, já tem esse traço aqui. Se a gente tirar o KDE, aquela linha some. Mas eu vou deixar que eu acho legal. Depende do seu objetivo, né? Claro. E é isso. Ah, coisa que a gente pode fazer aqui agora para treinar, né? Nós colocamos como white, né? O estilo como white. Então ele aparece esse fundo branco aqui. Se a gente quiser colocar como dark. O fundo fica mais escuro. Vou colocar aqui agora como white grid. Eita, tem que colocar aqui dentro, né? Processar a célula. Legal. Ah, aparece o grid ali por trás. E o dark grid. O fundo escuro com o grid mostrando também. Daqui para frente, vou usar isso ou vou usar o white grid, hein? Gosto dos dois. Vou colocar o white grid. Acho que fica mais limpo, né? Legal. Acho que assim fica melhor. Então, bora da sequência. Uma outra opção de gráfico aqui também
que nós temos a opção, lembram lá do tutorial de Matplotlib que nós criamos os scatterplots? Aqui tem como criar o scatterplot mesmo, que eu vou mostrar mais para frente. Mas com esse joint plot que eu vou mostrar aqui agora, a gente tem, puxa, uma gama imensa de estilos diferentes que a gente pode criar no mesmo contexto, no mesmo canvas, vamos dizer assim. Então coloca SNS, joint, plot, data, é o que é o data frame. De onde que a gente vai gerar esse gráfico? Do data frame, ping, vírgula, deixa eu tirar o mouse da frente. No data frame ping, o que vai ficar no eixo X? A gente informa aqui no caso, eu quero, passo entre aspas, né? Comprimento, bico. E o que vai ficar no eixo Y? Então a gente coloca Y igual largura bico. E estou esquecendo toda hora de colocar as aspas. Largura bico. Vamos processar aqui para a gente ver como é que ficou. Pô, ficou bom. Era o que a gente pediu, saiu, mas não tem como a gente distinguir muito, né? Então vamos supor que se a gente quisesse diferenciar isso pelo sexo, a gente coloca o hue, HUE, escreve sexo. Então a gente já tem aqui. A gente consegue identificar o que são os pinguins fêmeas e os pinguins machos, né? A gente consegue colocar aqui também pelas espécies. Então nós temos aqui o Adele, a gente consegue identificar, Chinstrap e Gento, não sei se eu falei esses nomes corretamente, mas tem aqui as opções. Outra forma que a gente consegue criar também joint plot, aí são variações, que nem eu falei, desse mesmo canvas aqui. A gente, enfim, eu vou deixar tudo do jeito que tá, a gente só muda o kind, que é o tipo, né? Então esse aqui agora eu vou colocar um kind de KDE. Acho que tem que colocar esse aqui. Isso. Aí fica como se fosse um mapa de calor aqui. Outra opção também que a gente pode criar é colocando marcadores e colocando uma regressão. Por exemplo, eu vou tirar esse rio aqui, vai ficar tudo de uma cor só. Então eu vou colocar tipo kind, eu não devia ter apagado o kind, né? Reg, vai colocar uma linha fazendo uma regressão ali pra gente. Legal. Dá para colocar marcador. Lembram lá do Matplotlib que a gente trabalhou com marcadores? Coloquei até um link para vocês que eu vou deixar disponível também nesse notebook aqui do Seaborn. Então aqui, por exemplo, V gera o triângulo. Se a gente colocar um mais aqui, gera os maisinhos. Colocar o chapéu do circunflexo, coloca o triângulo para cima. Então é isso. Então tem toda essa disponibilidade. Dois gráficos que eu acho muito feio. Eu acho eles horríveis, mas existem a possibilidade. Nunca precisei usar, ainda bem. Mas se um dia vocês precisarem usar, eu vou mostrar aqui. Ixi, eu apaguei demais de novo. Mas vamos lá, kind. Coloco como ist, como se fosse um histograma nesse frame aí. Vou colocar um hue nas espécies. Ixi, ficou horrível, né? Isso aqui fica mais ou menos igual esse aqui, né? Então, na minha opinião, não compensa muito a gente imprimir dessa forma se a gente consegue imprimir bem aqui, né? Mas enfim, existe a possibilidade, estou mostrando para vocês. Será que a gente consegue colocar bins aqui, já que é como se fosse um histograma? Vou colocar 30. Tem como, dá para dar uma granularizada, sei lá. Tem como fazer. Outra opção aqui também, deixa eu copiar esse aqui. A gente coloca um hexagonal aqui. Esse eu já acho mais legal. Esse aqui eu já faço de vez em quando. Depende muito da pessoa que estiver querendo ver também, né? Que a gente está gerando essas análises. Então é isso aí. Esses são os tipos de plots do joint plot. Vou voltar lá em cima, mas do joint plot. Outra opção que a gente tem aqui também é o LM plot. Vou dar uma relembrada aqui no nosso data frame, ping. Vou colocar só o head aqui, não precisa imprimir tudo não. Aqui as duas primeiras linhas. Bacana. Então bora começar a imprimir agora o LM plot.
Ele lembra muito esse frame aqui, só que não tem essas barras aqui de cima, essas barras laterais. Mas a gente tem uma flexibilidade muito grande. Por exemplo, data igual ping. O X, vamos utilizar de X o que? Massa corporal. Massa corporal. O Y vai ser o comprimento do bico. Comprimento bico. Vamos ver como é que fica. Não fica, né? Porque a gente ainda tem que colocar aqui um... Deixa eu ver aqui qual foi essa mensagem de erro aqui. Massa corporal not in... Uai, por que não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Massa corporal em gramas. Eu escrevi errado. Pronto. Já gerou. Mas a gente consegue ainda colocar o rio. Se você quiser saber se tem como colocar o rio, não tem as opções que você tem, dá um Shift Tab. Vai abrir essa tabelinha aqui pra gente. Aí você tem as opções aqui, tem como mudar a cor, com palette. Aí nesse caso aqui tem o rio. Então vamos sempre colocar o rio. Gosto muito de utilizar essa função aqui. Rio. Vamos colocar por sexo. Então a gente consegue definir aí o que é feminino, o que é masculino. Espécies. Pronto. Agora nós temos três, como se fosse uma linha traçando uma regressãozinha ali, só que para cada espécie. Legal, né? Interessante. Temos outras opções aqui também. O pair plot. O pair plot geralmente eu sempre faço o pair plot. Só que tem sempre que tomar cuidado ao utilizar o pair plot, porque ele é bem pesado, porque ele já trabalha com o data frame inteiro. Então se você tiver um data frame com milhares e milhares de linhas, você pode dar uma sobrecarregada na sua máquina aí. SNS, pair plot, ping, a gente processa. Coisa da set pequenininho que a gente pegou aqui 300 e poucas linhas, já demorou alguns segundos. Agora imagina se você estivesse fazendo isso para milhares e milhares de linhas, né? Então a gente consegue fazer traçar um paralelo, por exemplo, da correlação, por exemplo, do massa corporal em gramas com o comprimento da asa. Então, enfim, até com outras coisas aqui também para saber, né? E tem como colocar o rio também, eu acho. Vamos tentar? Rio. Espécies. Já demorou mais um pouco. Pronto. Aqui a gente consegue saber qual que é cada espécie e correlacionar, enfim, essas dimensões aqui entre um outro. Por exemplo, sempre se você quiser relacionar massa corporal com comprimento asa, com largura do bico, com comprimento do bico e por aí vai. Bem bacana, sempre utilizo. Quando eu estou com um data frame muito grande, mas sei lá, às vezes eu não preciso de utilizar isso no data frame inteiro, então eu reduzo o número de colunas, reduzo talvez o número de linhas para um período de tempo mais adequado. Então eu sempre estou trabalhando, enfim, sempre que possível eu utilizo o pair plot, bem legal. E agora a gente pode começar também a utilizar aqui os posts de plotar, né, os gráficos de categorias. Por exemplo, sns.barplot data igual a ping de pinguins, né, nosso data frame. O X, espécies. O Y, vou colocar o comprimento bico. Estão percebendo que aqui no Seaborn já aparece para a gente a legenda do eixo X, a legenda do eixo Y. Se a gente quiser colocar um título aqui, é só colocar o set, title, e a gente escreve, enfim, barplot. Nós já temos isso. Um pouco diferente do Matplotlib, a gente tinha que colocar tudo isso manual. Então, para o Matplotlib, a gente colocar o espécie aqui, a gente tem que colocar, por exemplo, x.setxlabel e por aí vai. Aqui não, aqui já manda direto para a gente. Claro que, se você quiser substituir aqui, você não quer que apareça o espécies, você consegue trocar, por exemplo. Vamos tentar? A gente tem que importar o Matplotlib lá em cima. Eu gosto de importar tudo que a gente vai precisar das bibliotecas de uma vez aqui. Import
matplotlib.pyplot ASPLT. Vamos tentar aqui substituir, por exemplo, o que está aqui como espécies aqui. plt.xlabel, né? Vou colocar vazio. Tirou, tá vendo? Vou colocar espécies com E maiúsculo. Espécies. Já apareceu. Font size. Vou colocar um 18. Já aumentou. Então a gente consegue dar uma manipulada utilizando o próprio matplotlib, mas aí fica mais para uma questão de customização, né? Uma vontade aí se quiser melhorar as coisas ou não. E outras opções aqui também. Nós acabamos de fazer o bar plot. Podemos utilizar também o count plot, que seria um gráfico de barras comum, SNS. Count plot, data igual ping. E o motivo que sempre aparece aqui também, né? Nesse caso aqui, o que está no eixo X, o que está no eixo Y, que a gente já mostra aqui para o Seaborn, né? Então a gente não tem muito trabalho. Se a gente quiser adicionar alguma coisa, a gente adiciona só o título, porque o resto a gente já fornece todas essas informações para o Seaborn. Então bora lá. Então aqui agora a gente fornece só o X, por exemplo, que serão essas barras aqui. O que a gente quer nessas barras aqui? Vou colocar o espécies. Então nós temos 3 tipos de espécies diferentes. Aqui está falando que a ADL tem mais, Gentoo está em segundo lugar, Chinstrap em terceiro lugar. Bora conferir isso. Ping espécies value counts. ADL, Gentoo, Chinstrap. ADL, Gentoo, Chinstrap. Então, certinho. Isso aqui é mais, enfim, se você quiser mostrar em um gráfico alguma situação que você já tem aí no seu data frame, enfim, existe essa opção. Não utilizo muito o count plot. Se eu precisar, geralmente eu crio no próprio matplotlib. Eu acho até mais simples ali, mas enfim, está disponível aqui, bem fácil, bem simples, até mais simples que no próprio matplotlib. Eu acho que é questão de costume, por isso que eu uso mais por lá do que aqui, porque aqui é muito simples, bem fácil de usar também. E vamos colocar aqui agora um que geralmente quando eu estou olhando por outliers, que é o boxplot, SNS. Boxplot, data igual pinguins, não é pinguins, não é ping, né? Igual a ping. O X, vamos passar o que aqui no X, hein? Espécies. O Y, vou colocar massa corporal. Tem um G aqui no final. A gente errou aqui, ó. Tem que falar que é o Y. Boa. Isso aí tem como colocar um riozinho também. Vamos colocar aqui. Rio. Vou passar o sexo. Tem que ser entre aspas. Então, beleza. Então, aqui das 3 espécies que tem, a DL, a gente consegue identificar o que é o masculino, o que é o feminino e a massa corporal. Então, a gente consegue perceber que de todas as espécies, o masculino é o mais pesado, né? Então, e é muito bom também esse tipo de plot aqui, que nem eu falei, para identificar outliers. Eu gosto muito, utilizo sempre. Violin plot também, não utilizo tanto, mas vou mostrar para vocês a opção. Ping, aqui a gente passa agora o que está no eixo X, espécies, Y, massa corporal. Pronto. E a gente consegue ver, esse violin plot é como se fosse esse próprio box plot aqui, né? Só que visualizado de uma forma diferente. E a gente consegue colocar o rio aqui também. Da mesma forma que a gente colocou aqui em cima, por exemplo, por sexo, que a gente consegue identificar agora o que é o feminino, o que é o masculino aqui dentro. Aqui a gente também consegue. Sexo. Aí temos 2 opções. Eu acho que tem como fazer um split também, não tem? Vamos tentar? Split igual a true. Pronto. Então um lado é o masculino, o outro lado é o feminino.
e a gente não perde aquele espaço todo, enfim, com dois. Então a gente consegue colocar em um só e por aí vai. Uma opção bacana também aqui que o método que o Seaborn fornece para a gente são os heatmaps, sns.heatmap ping.correlação. Vou mostrar para vocês o que é esse ping correlação aqui. Aqui mostra para a gente o quanto que, por exemplo, o comprimento da asa está correlacionado com a massa corporal. Então nós temos aqui 87% de correlação, por exemplo. Então a gente consegue colocar tudo isso aqui em um gráfico. Então a gente coloca ali o ping.cor, a gente já consegue processar aqui. Não dá para entender muita coisa, né? Anote, a anotação é igual a true, já aparece para a gente enfim, as porcentagens ali. Tem como, enfim, fazer mais coisas. Vou colocar o line width. Lembra que a gente utilizou muito isso aí no matplotlib? Aqui tem como também. Vou colocar um line width de 2. E tem como colocar um line color também. Qual que seria um line color legal aqui? Vamos colocar um orange. Nossa, ficou horroroso. Com um line color de... deixa o white mesmo. Branco estava bom. Pronto. Então tem mais uma opção aí também para utilizar o heatmap. Face Grid. Face Grid, bem bacana também, muito útil, só que ele é um pouquinho complexo. Vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, podemos começar criando uma variável. Essa variável chama de P, de pinguins. sns.facet, tem um T ali no final. Grid com G maiúsculo, abre o parênteses, coloca o nome do nosso data frame que a gente vai utilizar nessa análise aqui, coloca a coluna, call, vou colocar a ilha, a gente quase não utilizou ilha aqui, né? E depois vou colocar o row, que é a linha, o que vai ficar na coluna, o que vai ficar na linha. E a linha eu vou colocar espécies. Aí aqui eu coloco p.map, vamos mapear o P. SNS, o que a gente quer? Qual tipo de gráfico a gente quer? Vamos colocar o histplot. SNS.histplot. Vamos passar o massa corporal. Tem um G aqui, né, de gramas. Vamos ver se ficou bom. Isso vai funcionar, né? Dá para aumentar a quantidade de bins aqui para ficar um pouco melhor. Vou colocar 30 bins. Aí eu vou colocar aquela linha também, KDE igual a true. Pronto. Então aqui a gente tem as informações, por exemplo, tudo que está aqui nessa primeira linha é da espécie Adélie. E cada uma dessas aqui é uma ilha diferente. Tá a ilha de Torgersen, tá a ilha de Biscoe e a ilha Dream. Então nós temos essa espécie Adélie nas 3 ilhas. Já a espécie Chinstrap, ela tem só em uma ilha, que é na ilha Dream. E a espécie Gento, ela está só em uma ilha também, que é na ilha Biscoe. Então apenas uma das espécies que está presente nas 3 ilhas. Essa acho que seria a forma mais prática de interpretar isso. Vamos testar mais uma aqui. Criar mais um P igual sns.facetGrid ping coluna. Vou colocar espécies de novo. Espécies. Na linha eu quero sexo. p.map, bora mapear isso, sns.histplot. Vamos colocar agora a espessura, largura do bico, né? Largura bico. Vou colocar um bins aqui de 30 logo. KDE igual a true. Pronto, aqui a gente consegue já analisar, enfim, a questão da largura do bico de cada espécie. E do masculino e do feminino também. Então é isso. Esse seria o Face Grid. E temos mais uma opção também, que volta lá em cima, nenhuma das que eu passei para vocês aqui. Que, ó, enfim, dá para fazer com o LMplot também. E dá para fazer aqui de cima desse primeiro aqui, que é o Scatterplot. Que é o
Tem o próprio Scatterplot e tem um Helplot. O Helplot que é até melhor do que o próprio Scatterplot, na minha opinião. sns.helplot, Hel com L, tá? Helplot. Abre parênteses, data igual a ping, ou data frame. O X eu quero o comprimento bico. Comprimento bico. E o Y, o que a gente pode colocar no Y? Colocar largura bico. Beleza. A gente consegue colocar aqui agora o rio. Vamos colocar o rio pelas espécies. Beleza. A gente consegue identificar. Tem o nosso, enfim, nossa legenda aqui do lado. Bem bacana. Uma outra opção que dá pra gente formar com esse Helplot também. Dá para aumentando um pouco o nível de dificuldade. Vamos lá, o que a gente pode colocar aqui? O rio a gente pode deixar como... Vamos colocar agora como sexo. Sexo, vou dar um pouquinho, né? O size, isso, vamos colocar o size, massa corporal. Tem um G aqui no fundo. Sizes. Passa entre do 1, vou colocar do 1 ao 100. Você pode aumentar esse range aí. Pronto. Vou colocar mais uma coisa aqui só para ajudar na visualização. O alfa, que é um fator de transparência. Vou colocar um fator de transparência de 0.6. E tá errado que eu coloquei um espaço ali. Não tem aquele espaço. Então. Vou colocar 0.7. Achei que ia melhorar, mas não melhorou tanto. Então aqui é o seguinte. A gente consegue identificar o que é feminino, o que é masculino. E a massa corporal a gente identifica pelo tamanho da bolinha. Então a bolinha que é pequena tem a massa corporal bem pequena, 3.000 gramas. E a bolinha que está grande tem a massa corporal aqui próximo dos 6.000 gramas. Né? Então é gradativo isso. O tamanho da bolinha aumenta à medida que o peso do pinguim aumenta. Beleza? E também temos o próprio Scatterplot. sns.scatter. Acho que tem que colocar o plot aqui também. Scatterplot. Data igual ping. O X. Bora passar o X aqui. Pra gente não precisar ficar digitando a mesma coisa toda hora. Vou pegar aqui também até o rio. Beleza. Bora processar isso. Já no Scatterplot, enfim, a gente tem que ficar lidando com a legenda aqui dentro do gráfico. Beleza? E é isso. Então, tutorial, tentei ser o mais objetivo possível nesse tutorialzinho de Seaborn. Tem muita coisa para fazer, muita coisa legal para criar. Eu tentei seguir, eu fui de propósito, a própria documentação aqui do Seaborn, a documentação oficial, dos exemplos que a gente vê aqui, para vocês, enfim, depois não precisarem assistir o vídeo todo de novo. Então depois só abre a própria documentação e relembra ali rapidão e repete os comandos. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até mais.